Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Continuando as nossas aulas dessa semana, para a gente finalizar essa apostila 1, tá bom? Nós vamos dar continuidade na frente 4, módulo 7, tá? Dos compostos inorgânicos. Então, os compostos inorgânicos, né? Nós temos hoje como classificado 4 tipos de compostos: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, tá? Então, são esses 4 tipos de compostos inorgânicos. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque vocês vão lembrar que lá nos compostos orgânicos nós temos muito mais, né? Vários tipos de funções, nós temos ácidos, nós temos écidos, nós temos éteres, nós temos aminas, tá? Nós temos cetonas. Então, os compostos inorgânicos, em matéria de função química, né? Da maneira com que eles reagem numa reação química, são 4 tipos, tá? Vamos começar com os ácidos, né? Coloquei aqui até o hidrogênio ionizado. Por quê? Hoje a gente conhece, né? Até hoje nós ainda nos baseamos na teoria de Arrhenius, né? Quem foi Arrhenius? Ele foi um professor químico que estava trabalhando a questão da eletricidade, dos compostos que conduziam energia elétrica. Então foi assim que ele começou a perceber que tinham algumas substâncias que se comportavam de maneiras diferentes, que liberavam às vezes determinadas gases diferentes. Nós vamos ver agora ao longo dessas aulas agora da frente 4, tá bom? Então, para Arrhenius, tá? O ácido é toda aquela substância que em solução aquosa libera como cátion o íon H+, tá? Então, por isso que a gente fala, né, que para Arrhenius toda substância, com exceção da água, que começa com hidrogênio, é considerado um ácido, tá? Atualmente, o que é atualizado nessa teoria de Arrhenius? Nós sabemos que esse íon H+ livre, ele, entre aspas, ele não existe, né? Ele perde o seu elétron, logo ele já vai se ligar a alguém para fornecer esse elétron para ele, o elétron que ele perdeu para o elemento que estava com ele, tá? Então, na verdade, hoje nós sabemos que um ácido, ao entrar em contato com a água, ele vai gerar o íon, né? Que a gente fala o íon hidrônio, que é o H3O+, que eu tinha água lá, como eu tinha pares de elétrons do oxigênio sobrando, vem esse hidrogênio que foi roubado, né, pelo o ametal que estava junto com ele, vem, ele se liga ali para se estabilizar, tá? Então a equação de ionização mais correta hoje é H3O+, mais o ametal, né, negativo que estava junto com o ácido. Então vamos lá. As características, né, principais dos ácidos. Tem o sabor azedo, né? Então tudo aquilo que a gente alimenta, o nosso alimento que tem um sabor azedo, pode saber que tem um ácido. Então ácido, né, vem disso aí, de azedo, tá? Então o ácido cítrico mesmo, né, que é um exemplo que a gente experimenta muito. Então, nas frutas cítricas, por que frutas cítricas? Porque elas têm o ácido cítrico, tá? Então, laranja, limão, né, todos esses, o tomate, tá? Todos são substâncias que são azedas, então ela tem ácidos, algumas em maior quantidade, outras em menor quantidade, tá? Outra característica do ácido, muito importante, ele reage com os metais. Por isso que a gente vê que tem ácido, se a gente colocar determinado objeto metálico, você vai ver que ele vai dissolver, o ácido dissolve aquele metal, porque ocorre uma reação. E normalmente as reações, elas liberam gases, né? Uma reação de um metal com ácido libera gás. Qual que é o gás que vai ser liberado pelo ácido? O gás hidrogênio. Ele não libera o íon H+? Então, se ele vai estar reagindo com o metal, ele vai liberar um gás. Então, qual que é o gás? É só a gente raciocinar. Qual que é o gás de uma substância que libera um íon H+? O H2, né? Que no caso é o gás hidrogênio. Em solução aquosa, a gente fala, né, que é uma das pouquíssimas moléculas, ou seja, substâncias que estão ligadas entre si por ligação covalente, que vai conduzir energia elétrica.
Por quê? Porque, né, o que acontece na condução da energia elétrica? Na condução da energia elétrica, nós temos o que nós chamamos de ionização. Então, os ácidos, eles sofrem uma reação química chamada ionização. Por que é reação química? Porque eu formo, né, a gente forma uma substância química ali, uma substância diferente do que ela era antes. Não era água, a água virou um íon hidrônio, tá? Então, por isso que a equação de ionização é uma reação química, tá? Tanto é que a gente tem até uma reação química exotérmica. Quando a gente em laboratório, quando a gente mistura o ácido com a água, você já com a mão no recipiente, você, né, sente direitinho aquele aumento da temperatura, aquela temperatura sendo liberada, aquele calor sendo liberado, né, no recipiente. Então, por isso que a gente fala que normalmente, né, a dissolução, a ionização, não podemos nem falar de dissolução, quando eu, né, misturo o ácido com a água, ocorre uma reação que nós chamamos de ionização. Então, essa ionização, eu vou ter um polo positivo, igual a gente está falando aqui no slide, né, passado, anterior, um polo positivo, que vai ser do hidrônio, e um polo negativo. Se eu tenho essa diferença de potencial, você já deve ter visto com o professor Lúcio, né, que para ter condução de energia elétrica, eu tenho que ter um DDP, um diferente de potencial, tem que ter um polo positivo e um polo negativo. Então, isso vai fazer a condução da energia elétrica, tá? Né? Então, a gente até fez essa prática, tá? Lá no primeiro ano da condução de energia elétrica, tá bom? Então, vamos lá. Classificações. Então, os ácidos podem ser monoácido, ou seja, mono vai liberar apenas um íon H+, né? Que no caso vai formar H3 ou mais. Ele pode ser diácido, vai ter 2 hidrogênios. Pode ser triácido, vai ser 3 hidrogênios. Então, essa classificação mono, di, tri é de acordo com o número de hidrogênio ionizável que vai ter, né? Que vai estar presente ali na equação, na estrutura do ácido, tá bom? A ionização, ela ocorre em etapas, tá? Então, do monoácido aconteceu uma etapa só. De um diácido, de um triácido, vai acontecer em várias etapas. Então, de um diácido, em 2 etapas. De um triácido, em 3 etapas, tá? Então, a ionização, ela ocorre em etapas, tá bom? Quando nós temos, né, di ou triácidos, tá? Deixa eu colocar aqui, a bateria tá acabando. Aí, vamos lá, né? Então, os ácidos, né? Então, nós temos os ácidos, eles podem ser classificados também em hidrácidos ou oxoácidos, né? Os hidrácidos são apenas os que têm hidrogênio, não tem oxigênio no final. Os oxoácidos, além do hidrogênio no início, vai ter o oxigênio no final, tá? Então, aí nós falamos quais são os IHs, né, os hidrogênios ionizáveis. Nos hidrácidos, todos os hidrogênios são ionizáveis, tá bom? Já nos oxoácidos, apenas os hidrogênios ligados ao oxigênio são ionizáveis, tá bom? Então, eu trouxe 2 exemplos aqui clássicos que a gente tem, né, do ácido fosforoso, porque o ácido fosforoso, né, aquele ácido com menor quantidade de oxigênio, eu vou ter apenas, né, 2, ele é H3, né,